Olá pessoal, hoje a aula será de ciências e eu quero que vocês acompanhem na apostila da página 175 a 188. O assunto é calor. Encontramos no nosso dia a dia a energia, que é responsável pelo funcionamento de tudo que existe. O ser humano, por exemplo, precisa de energia para realizar suas atividades. Já as plantas, para crescerem, precisam da energia luminosa do sol para produzir seu próprio alimento. Agora vamos conhecer os tipos de energia. A energia elétrica, ela é usada nas casas, fábricas e indústrias e pode ser obtida por meio de diferentes fontes. Possibilita o funcionamento dos equipamentos elétricos. Por exemplo, liquidificador, sanduicheira, forno. A energia luminosa ilumina os ambientes e nos ajuda a enxergar o que está ao nosso redor. Por exemplo, a lâmpada. A energia luminosa também pode ser elétrica. A energia mecânica está relacionada aos movimentos dos corpos. Uma criança, ao jogar bola, ela exerce energia para arremessar o objeto que continua em movimento. A energia química. Ela está presente nos combustíveis e nos alimentos. Quando nos alimentamos, absorvemos os nutrientes dos alimentos e este ajudam no funcionamento do nosso organismo. A energia térmica está relacionada à temperatura dos corpos, como ocorre quando aquecemos um alimento. Por exemplo, quando a gente coloca uma carne na churrasqueira, há uma mudança de temperatura. Vamos ver agora a diferença de temperatura e calor. A temperatura dos corpos é uma característica interna associada à energia térmica. O calor é a transferência de energia de um corpo para o outro. Ao colocarmos um objeto que está em temperatura ambiente sobre uma condição, ele pode aquecer ou esfriar. No exemplo, o frango recebe o calor das chamas e muda de temperatura. Equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura. A troca de energia entre eles deixa de ocorrer. Vamos a um exemplo. Ao misturar café quente com leite frio, o calor é transferido do café para o leite até que ambos atinjam a mesma temperatura. As fontes de calor podem ser classificadas em natural e artificial. Fonte natural é tudo que por natureza emite calor. Ela independe da ação humana. Temos, por exemplo, o sol. Artificial, tudo aquilo que depende da ação humana. Por exemplo, ferro de passar roupa e lâmpada. Vamos falar agora sobre bons e maus condutores de calor. O calor pode ser transmitido de um material para outro. Bons condutores são materiais que se aquecem mais rapidamente, como por exemplo o ferro, alumínio e o cobre. Maus condutores de calor são materiais que demoram mais para se aquecer, como por exemplo plástico, vidro e madeira. Vamos conhecer quais são os efeitos do calor. Quando colocamos água em uma chaleira sobre a chama do fogão, a temperatura da água sofre uma variação. Nesse caso, houve aumento da temperatura. A variação de temperatura pode ser maior ou menor, dependendo da condição em que ela for colocada. A variação de volume e o efeito do calor em um corpo, fazendo com que ele contraia ou dilate. Como exemplo, temos os espaços nas calçadas. Elas evitam que o calor danifique as calçadas. A variação de temperatura pode provocar alterações no volume de corpos que se encontram no estado líquido, sólido e gasoso. Quando a temperatura de um corpo aumenta, seu volume também pode aumentar. Esse efeito é conhecido como dilatação térmica. O contrário também pode ocorrer, ou seja, quando a temperatura de um corpo diminui, seu volume pode reduzir. Esse efeito é conhecido como contração térmica. Vamos ao exemplo. Quando as barras de ferro são colocadas numa temperatura baixa,
ocorre um afastamento entre elas, ou seja, há uma contração térmica. Quando as barras de ferro são colocadas em temperatura alta, há uma dilatação desses volumes. A troca de calor entre os corpos pode resultar em mudanças de estado físico, sólido, líquido e gasoso. Na apostila de português, na página 10 até a página 20, é uma leitura e uma interpretação de texto. Vocês irão ler os textos bem compassadamente, vão responder às interpretações.